Olá a todos. De uns 20 anos para cá, na verdade esse processo ele se iniciou bem antes, mas ele cresceu demais nos últimos 20 ou 30 anos. Se tornou praxe a crítica à ideia de Brasil, se pôr em dúvida a existência do Brasil. Isso é uma coisa assim muito interessante porque isso tem mais a ver com questões ideológicas, claramente, do que propriamente com questões científicas. Isso abarca um conjunto grande de experiências sociais brasileiras, né? Isso é um exemplo. Tem gente que não tem mais nenhum tipo de relação com o hino nacional. Tem pessoas que não conseguem mais visualizar os elos que unem os brasileiros. Só conseguem visualizar os conflitos que os desunem. E vocês sabem, as sociedades, elas têm conflitos internos, mas elas também têm movimentos de convergência internos. E é isso que as mantém existindo, né? Se só existissem conflitos, não existiria a sociedade como nós a entendemos, né? Não existiriam as nações, não existiriam os países. Então, tem pessoas que só conseguem ver conflitos, não conseguem ver os elos, as associações afetivas, o entendimento. E esse fenômeno, ele se generalizou especialmente na produção do pensamento sobre a história do Brasil. De uns anos para cá, de muitos anos para cá, como eu estava dizendo, as pessoas se dedicam muito a entender como o conflito, como a ruptura, o conflito, o desentendimento são elementos que podem ser identificados no passado e só eles colocados em relevo. Ora, isso significa que para essas pessoas o Brasil como tal não existe, né? Porque o Brasil, como qualquer nação, é acima de tudo uma experiência de cumplicidade, de associação, de pertencimento. Por que pensam assim ou por que fazem assim? Do ponto de vista ideológico, me parece que a ideia aí claramente é desmontar uma determinada realidade com a qual, por diferentes razões, eles não concordam. E construir outra, não sei, porque na verdade o objetivo neste momento é apenas destruição. Mas esse pensamento ele é eficiente? Bom, ele é eficiente até determinado ponto apenas, né? Porque é claro que muita gente pode desacreditar do significado da bandeira, pode não se emocionar mais com o hino nacional, todas essas coisas podem acontecer. Mas o Brasil, ele não é uma ficção, ele é uma realidade construída ao longo de 500 anos, através da articulação de elos, afetividades, cumplicidades, sensações de pertencimento entre pessoas que vieram para cá, de diferentes lugares, com aquelas que aqui estavam, de diferentes origens. E esse processo, ele gerou uma identidade, que é a identidade nacional. Não basta a pessoa chegar e dizer a bandeira do Brasil, eu não sinto nada por ela. Ou não basta dizer que toda essa história é marcada de conflitos, porque de fato ela é evidente. As relações humanas são sempre conflituosas. Não basta isso, porque isso não escurece, isso não diminui ou isso não destrói a história da construção. E por isso é que quando as pessoas não acreditam muito no Brasil e não têm por ele nenhum tipo de sentimento, elas sempre são surpreendidas quando, de tempos em tempos, ou em momentos da sua existência, né, o Brasil se insurge, o Brasil se torna real. Eu digo isso porque vamos iniciar uma série sobre a interpretação do Brasil, e é importante notar que o Brasil existe. É uma grande nação, é um país que tem história, e os seus elos
Os elos que unem os brasileiros são mais fortes do que todos os conflitos que os desunem. E isso, e apenas por isso, é que existe esse país extraordinário que é o Brasil.